Espaço Sorran de Terapia Holística, ainda estudando o módulo 2. Os 7 grupos do curso Livre EAD Online de Florais de Bach. Hoje vamos entrar no capítulo 15 do grupo de Falta de Interesse no Presente. E o floral a ser estudado é o Mustard. Muito bem, gente. Mustard é para aquelas pessoas que padecem de melancolia, depressão de caráter cíclico, sem uma causa definida. Mustard é tristeza sem causa definida, diferente de Gentian, de Gorse, né? É uma tristeza, uma desilusão, uma melancolia cíclica que vem e vai, sem avisar, né? Quando a pessoa vai entrar em crise. Tristeza, desesperança. Nome popular, mostarda. Coloração é amarela. Floração maio, junho e julho. Preparação da essência pelo método de fervura. Nos florais de Minas é mostarda mesmo, né? Muito bem. Reparem no olhar desse personagem, né? Ele transmite uma tristeza. Ele já nasceu, ele já foi criado nesse filme, o Edward Mão de Tesoura. É claro que ele teve um trauma. E nesse trauma, por ter, sem querer, né, contribuído para a morte do seu mentor. Mas, na realidade, nesse filme, ele sempre foi uma criança triste. Mustard tem este olhar. É uma tristeza no olhar. As pessoas de olhares tristes. Geralmente, Mustard tem olheiras escuras, né? E olhar perdido, distante, com olhar triste, que transmite uma grande melancolia. Essa essência ela vai ajudar aquelas pessoas que, de repente, sem motivo aparente, por que aparente? Porque pode ter um trauma de infância, um trauma que foi apagado da memória, por defesa, autodefesa, e ao ouvir uma música ou passar por um determinado local, isso pode deflagrar. Então, a gente não, aparentemente, né, ela tem não tem motivo aparente, né? Ou seja, não há motivo aparente para essa depressão, né? Mas, de repente, elas se veem como? Elas se veem desesperadas, profundamente melancólicas e depressivas. Um paciente descreve essa situação assim: é como se, de repente, o sol começasse a ir embora e uma noite feia, sem lua e sem estrelas, tomasse conta da minha vida. É floral para depressão. Depressão é uma doença, né? Já está caracterizada, já acho que comprovada como uma doença, tá, gente? Depressão não é frescura, não é falta do que fazer, não é doença de rico. Depressão é uma doença, uma deficiência em uma determinada substância no cérebro, que é a substância que provoca o prazer, a recompensa, o prazer pela recompensa, né? Essas pessoas, de repente, elas começam a não produzir isso. Pode estar associada a trauma, mas também pode estar associada a disfunção química cerebral. Então, tem que ser trabalhado junto com a equipe multidisciplinar. Agora, a gente está entrando num grupo de florais que a gente entra como suporte, né? A gente entra como apoio, como ajuda dentro do staff multidisciplinar para o trabalho dessas pessoas com essas disfunções da emoção, tá? Disfunções emocionais. Eu só sinto vontade de chorar, bem Mustard mesmo. E você pergunta, por que? Não sei. Não sei explicar, eu só sou triste. Eu quero chorar. Nessa situação, eles podem ficar por dias, semanas, meses e, nos casos mais graves, por anos. Não se interessam, essas pessoas não se interessam pelo presente, não se interessam por cuidados próprios, como alimentação, higiene, né? Socialização. Então, são pessoas que se isolam e ficam apenas quietas, querem ficar quietas, tristes por dias, tá? Às vezes por anos. E dessa forma, da mesma forma que aparece, ela vai embora. Então, ela pode acordar depois do almoço, já se sentindo melhor e levando o seu dia, e de repente ela pode voltar também. É um problema cíclico com inúmeras fases de recaída, né? Quem convive com pessoas com depressão percebe quando a pessoa está entrando em crise.
Mas é muito rápido essa transição. Às vezes a própria paciente não percebe. Ele já tá em processo de crise e ele não percebe que está indo. Quando elas estão em crise, as pessoas perdem o interesse no que acontece ao seu redor. E tendem a ficar isoladas, elas tendem ao isolamento, à introversão. São lentos, ou seja, letárgicos, não têm prazer nas alimentações, nos convívios, na música, em festas, não em visitas, não se preocupam com cuidados básicos de higiene, como escovar dente, pentear um cabelo, tomar um banho decente. Fazem as coisas porque geralmente as pessoas que estão cuidando, que são os familiares, forçam a barra literalmente para tomar um banho, para se alimentar, porque eles não querem se alimentar, não querem participar das rotinas do dia a dia e aí fica difícil. A única coisa que eles querem geralmente é se isolar, né? Então eles se isolam geralmente no quarto, fechado, geralmente escuro, e ali eles ficam no padrão de depressão. O isolamento, a falta de diálogo com a família, a indisposição para o trabalho escolar, o uso excessivo de videogames, computadores, exposição em demasia à televisão. Muitos fatores que contribuem para o bullying de pessoas que sofrem de depressão. Porque eles são a tendência a ficar mais quietos, mais retraídos, mais afastados do grupo. Tem a face, né? A facies, que a gente chama, né? Tristonha. Apática. E aí é claro que eles são alvos são alvos fáceis, né? Infelizmente, do bullying. Então sofrem muito mais ainda, porque as pessoas vão, as crianças, né, os colegas de turma, né? Eles vão em cima justamente para fazer chacota desse tipo de pessoa. Então essa pessoa sofre duplamente, com um problema interno dela e com um problema da sociedade que não aceita e percebe a sua fraqueza, entre aspas, e ataca. O olhar é muito interessante de você ver. O olhar é opaco e triste. O olhar é triste. Ela pode estar rindo numa foto e o olhar está triste. Então você percebe que aquela pessoa ela tem uma tristeza na alma. Mustard, a tristeza vem da alma. De uma forma inexplicável. Às vezes ela não consegue entender por que está triste. Né? Muitas vezes a depressão pode ser mascarada por dor de cabeça, insônia, distúrbios digestivos, antes de chegar à depressão. E também tem uma outra forma que eu costumo ver também. Como eles não querem preocupar, de certa forma, os cuidadores, eles justificam o isolamento com dores. Ah, não vou sair não porque eu estou com muita dor de cabeça. Ah, não vou sair não porque eu estou com muito problema digestivo. E na realidade não é isso. Na realidade ele quer ficar quieto, sozinho no canto para entrar no padrão da depressão. E o familiar tenta puxar para fora, né? Vamos para festa, vamos para pizzaria, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra. E ele não, ele inventa que está com algum tipo de problema justamente para poder não ir com o grupo para os eventos sociais. Agora, tudo isso acontece sem uma razão aparente, um fato exterior que seja reconhecido como desencadeante. Geralmente, o problema está no subconsciente, né? Quando é de fator apenas vibracional, emocional. Então, geralmente está associado a trauma. Então, a gente trabalha muito Mustard com o Star of Bethlehem, que é um floral para traumas físicos e emocionais. Para quê? Para que a gente possa tratar a causa de base da depressão, o trauma, liberar esse trauma, soltar esse bloqueio de energia e, consequentemente, ir melhorando, trazendo alegria, né? O Mustard, ele vem para trazer alegria para a pessoa. É floral alegria, é o floral para trazer alegria, porque ele trata justamente a ausência da alegria. A pessoa é depressiva porque ela é triste, ela tem tristeza crônica. E essa tristeza vem em ciclos, vem em crises, né? E essa essência, ela ajuda o indivíduo a enfrentar uma situação com serenidade, compromissos com sua evolução, pois a superação do problema envolve esforço de todo ser para reorientar sua vida. Por quê? Porque não é fácil sair da depressão.
A partir do momento que o paciente entra no ciclo depressivo, fica difícil ele voltar para trás. Primeiro, fica difícil ele reconhecer isso. Segundo, ele fica numa espécie de zona de conforto, uma espécie de ciclo vicioso, que ali ele adere, como se fosse visgo. E ele não consegue sair daquele padrão, né? Então é muito difícil, ele tem que superar, ter força de vontade e superar e querer ser feliz. Porque a pessoa fica vibrando nesse padrão de energia triste e se acostuma com essa vibração e fica difícil você soltar essa vibração dessa pessoa. Mustard, que é o floral, ele traz alegria. E de tanto vibrar na alegria, a gente consegue melhorar. Eu costumo prescrever para os meus pacientes que eles frequentem como terapia, ir ao teatro, ir ao cinema, mas para assistir somente comédias, principalmente no teatro, que o teatro tem comédias assim hilariantes mesmo, que você ri de chorar. Isso é importante para Mustard, desenvolver o outro lado, o sentimento da alegria. Então, com piadas, ler livros que sejam de comédia, que tenham situações hilárias, passar vídeos no YouTube para ele, que sejam vídeos engraçados, para despertar aos pouquinhos esse sentimento, essa sensação boa, que é a sensação da alegria, né? Jamais Mustard associar a morte, ficção científica com suspense, ou com ação intensiva, ou filmes de terror, ou drama, nem pensar, tá? Então, é um tipo de filme que a gente vai desviando o padrão. E por incrível que pareça, eles preferem assistir os dramas, os romances de morte, os romances épicos, né? Eles têm a tendência de ter essa preferência. E a gente vai justamente trabalhar pelo padrão oposto, que é tentar desenvolver a sensação de alegria na sua própria vida. Então, o aspecto negativo é a tristeza profunda, melancolia súbita, sem uma explicação aparente, né? Que vem e vai sem sabermos o porquê. E o aspecto positivo, estabilidade, alegria, serenidade dentro do nosso coração. Mustard, o tipo Mustard, ele negativo, ele se beneficia muito de psicoterapia, de regressão, hipnoterapia. Por quê? Porque a gente pode tentar buscar o porquê desse ciclo, desses momentos cíclicos de tristeza. E aí os terapeutas que trabalham com esse tipo de padrão, eles vão atuar tentando buscar a raiz emocional, se há algum trauma, né? A raiz emocional desse padrão psíquico. Quando não é constatado que não há isso, aí vai ter que tratar com medicação, sim, porque na realidade deve ou pode ser uma deficiência de substâncias químicas, que são neurotransmissores, que desenvolvem dentro do seu corpo o bem-estar. Também deve ser pesquisado a nível de endocrinologia. O endocrinologista, ele busca os equilíbrios hormonais. Tudo no nosso organismo é balanceado com os hormônios. E às vezes a pessoa está com uma deficiência. Olha, na menopausa, é comum a mulher, a partir dos 50, 55 anos, entrar em padrão Mustard por deficiência de progesterona. Então, é uma outra situação que deve ser vista. Como é que estão os padrões hormonais? Está funcionando direito? Tem alguma glândula que não está adequada? Vamos ver tireoide, vamos ver as glândulas do ovários. O que está acontecendo que ela não está produzindo? Será que está produzindo? Será que não está? Então, muito comum. Então, olha só a importância da abordagem transdisciplinar num paciente com depressão, né? Tem desde a questão vibracional, que é a nossa, que a gente transmite através da flora a vibração da alegria pura, alegria de viver. O psicoterapeuta com os exercícios, com as meditações, com os propósitos de regressão, com as hipnoses, né? com a própria terapia em si. O psiquiatra entrando com as substâncias que ele possa estar em deficiência, suprindo com a parte química. O endocrinologista fazendo uma pesquisa para saber se há uma depressão hormonal. Então, tudo isso está junto no pacote para tratar a depressão, né? E não é uma doença de frescos, como o pessoal fala, né? Não é doença de rico, eu já ouvi falar, depressão é para rico, só rico que pode ficar deprimido. Pobre não tem direito de ficar deprimido. Gente, se deprimir o hormônio, vai ficar deprimido rico ou pobre.
né? O importante é entender que é uma doença e ter o apoio familiar, que é muito importante. Frases frequentes. Sofro de depressão, mas não me pergunte por quê. De repente, fico super bem, mas depois me sinto mal novamente. Eu tenho um bom emprego, meu carro, minha casa, dinheiro, mas não consigo entender, não tenho vontade de fazer nada, nada me interessa. Assim como eu fico deprimido, algum tempo depois a depressão desaparece. Isso é Mustad, depressão cíclica, né? Depressão cíclica é Mustad, sem motivo aparente. Afirmações positivas que nós vamos prescrever no nosso bloco de recomendação terapêutica. Bem, segundo os autores, nós temos várias para trabalhar Mustad. Sinto uma alegria imensa dentro de mim. Eu trabalho num segundo momento, mas é uma frase legal, porque o Mustad é floral para trazer alegria, né? Alegria, alegria, alegria. Então, essa é uma frase boa, mas eu gosto de trabalhar ela no segundo vidro. No meu eu está livre para tudo quanto é floral, gente, porque na realidade o padrão vibracional de liberdade traz felicidade, mas trabalha com todos os florais. Eu sou luz, trabalha com todos os florais, são frases coringa que eu chamo, né? É uma carta que serve para tudo. Eu me direciono para o caminho da luz, da mesma forma. Mas é bom usar, às vezes, em pacientes que gostam de ficar fechados no quarto, no escuro, gostam de escuridão, gostam de ficar isolados. Mas também serve para vários florais. Estou preenchido com a alegria da vida, é ótimo. Essa frase é simples, objetiva e prática. Eu acredito no meu processo de integração e crescimento para vários florais, não só para Mustad. Serve para Gorse, serve para Gentian, serve para Wild Oat, nossa, serve para um monte de florais aí. Eu estou preenchido com serenidade e paz na mente, eu acho mais para ela é mais para White Chestnut, né, do que para Mustad, porque Mustad ele não tem falta de paz na mente, ele tem falta de alegria. É uma outra coisa, né? A alegria é uma coisa, paz é outra. Serenidade, paz é uma coisa, alegria e felicidade é outra coisa. Eu acredito que, na realidade, esse aí seria mais para o White Chestnut, que é o floral que não tem paz mental, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar e a frase que estou preenchido com a alegria da vida. Porque isso chama essas questões. Na parte da aromaterapia, a gente tem uma coisa muito legal, que é a essência de tangerina, essências cítricas, mas a tangerina e a manga, elas costumam chamar, elas são alegres, né? Na cromoterapia, quem é cromoterapeuta, né, sabe que as cores amarelo e laranja são indicadas para esse tipo de pessoa, justamente para vibrar energia, criatividade, alegria de viver, né? Então, a gente tem várias formas na terapia holística de atuar em cima. Na auriculoterapia, que é a acupuntura auricular, a gente vai melhorar, é claro, o padrão do rim e do pulmão, porque são dois zangs que estão em depressão de energia. Um pela falta de vontade de viver e a outra pela alegria, pela tristeza e melancolia. Então, a gente vai trabalhar esses dois zangs tonificando, melhorando a energia. Então, a gente tem no Reiki, a gente vai harmonizar de uma forma generalizada, principalmente chakra cardíaco, plexo solar. Então, são áreas que a gente vai trabalhando em conjunto, muitas das vezes, né? Para a gente conseguir levantar, porque não é fácil trabalhar com Mustad, não vai ser um vidro que vai resolver, só se for em criança. Porque geralmente adulto vai demorar, porque precisa de todo um trabalho transdisciplinar. Caso clínico, homem 43 anos, há 13 anos sofria de crises periódicas de depressão. Elas vinham e iam, sem motivo aparente. Mustad, clássico. Quando estava em crise, passava dias deitado, dormindo. Relatava sentimentos de menos-valia, aí já é um outro floral, desinteresse pelas situações da vida e outros tantos que confirmavam a sintomatologia depressiva. Fazia tratamento psiquiátrico há mais de 10 anos, sem resultados satisfatórios. Era uma pessoa prestativa que estava sempre servindo aos outros. Dizia que no fundo era um bobo, pois todos se aproveitavam dele. Era orgulhoso
de seu padrão moral e ético. Já tem um outro floral envolvido aqui nessa frase. E no fundo desprezava aqueles que abusavam deles. Se sentia superior e era reservado em poucas palavras. Na realidade, gente, ele tem vários florais, mas a base é Mustard, pela depressão. Foi por onde ele veio procurar o terapeuta. Então foi prescrito Mustard pela questão de quê? Da depressão cíclica. Centro, porque ele se sentia pela subserviência, ou seja, ele sentia menos-valia, não sabe dizer não. Water-Violet, porque ele era orgulhoso, reservado, com seu sentimento de superioridade. Com poucas modificações, essa formulação foi tomada até que superou sua depressão e teve alta. Ele aprendeu a colocar limites e a ser menos orgulhoso. Muito bem, agora a gente vai trabalhar dois vídeos, sendo que um é a continuação do outro, tá? É um vídeo de reportagem, né? É uma reportagem a respeito da depressão, a dor invisível. Então, ela explica passo a passo o que seria o efeito, como ela aparece, como ela acontece na sociedade de hoje em dia. São depoimentos de pessoas que sofrem de depressão. Então, é um vídeo interessante de ser assistido. Ele é dividido em duas partes. Parte 1 e aqui a gente tem a parte 2. Eu vou colocar o link desse vídeo no nosso grupo para que vocês assistam como vídeo complementar aos conhecimentos adquiridos, ok? Ok, gente, até o nosso próximo módulo. Uma boa tarde.